Diário do Noroeste, há 66 anos contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Estamos vivendo a fase final das eleições 2022, hora de fazer um balanço e ouvir as pessoas que têm algo a dizer e que efetivamente participaram deste processo eleitoral. É nessa perspectiva que o Diário do Noroeste recebe o deputado estadual e candidato a deputado federal, Tião Medeiros. Tião, muito obrigado por estar conosco, prazer recebê-lo no Diário do Noroeste. A alegria é minha, Adão, poder voltar aqui e falar um pouquinho aí sobre esse momento tão importante que a gente atravessa no país, né? Importante para a nossa região também. Há muitos anos a gente não tinha algumas candidaturas viáveis para estadual e federal como a gente tem hoje. E o paranavaense precisa entender isso, o cidadão aqui do Noroeste, e aproveitar essa chance que não vem todo dia, ela vem de 4 em 4 anos só. E como foi a campanha e como está sendo a campanha? É reta final, essa semana são os últimos dias. Eu acho que quem plantou isso, e eu acredito muito nessa lei da semeadura, né? Foi plantado ao longo dos últimos 8 anos no meu trabalho, uma condição para que eu viabilizasse a eleição de federal. Mesma coisa o Leônidas, uma pessoa de bem, com projeção regional muito forte, junto com o apoio do Kaique, que é o prefeito daqui de Paranavaí, e construindo essa parceria, esse alinhamento, que eu sei que tem outras candidaturas locais, mas nem todo mundo está alinhado. Paranavaí já viveu essa fase. Então, a gente vive um momento de maturidade política, é isso que eu percebo, em que as pessoas estão valorizando as candidaturas locais, que é o primeiro passo, valorizando a candidatura de um federal viável e entendendo que se eleger um deputado estadual que é contra o prefeito, não vai acontecer nada. Isso nós já vivemos essa cena. Nós tínhamos aqui um prefeito, nós tínhamos 2 japoneses, um na prefeitura e um no estado. Um era contra o outro e um trabalhou contra o outro e a cidade perdeu. Quer dizer, e estou aqui só para contar a história, não estou fazendo crítica a ninguém. Isso aconteceu, isso foi notório. Todo mundo sabe que um grupo foi lá, pediu para o governador não investir na cidade por conta de rixa política local. Então, que a gente não repita os erros do passado, que Paranavaí entenda que tão importante quanto eleger um deputado é eleger um deputado estadual alinhado com o prefeito, porque um vai precisar do outro. Essa sinergia é fundamental e um federal junto. Todos nós temos o alinhamento com o governo. Todo mundo aqui é Ratinho Júnior, 55. Todo mundo aqui está apoiando o nosso governador para a reeleição. Todo mundo aqui está junto com o Kaique, que é parceiro dele. Eu e o Leônidas. Então, o grupo está alinhado. É esse o time que está jogando em sintonia, né, e não jogando contra. Então, o paranavaense e o cidadão aqui do Noroeste sentiu isso, percebeu isso e vai para as urnas no domingo para confirmar isso. É aquilo que eu acredito, é isso que eu tenho muita convicção que vai acontecer, nesse alinhamento político e olhar para o futuro, não pelo passado. Então, tem gente que está insistindo e nós aqui somos a nova safra da política daqui da região. O Kaique é a nova safra, é o prefeito mais autêntico, original e moderno da nossa região, disparado. Tenho prefeitos amigos meus aqui, mas nenhum tem as características do Kaique. O Kaique é um cara autêntico, que inovou na política. Eu venho da nova safra. O Leônidas é a mesma coisa. Um médico que abriu mão da vida da medicina, do tempo que ele podia dedicar, né, na medicina e ganhar o sustento dele para se dedicar ao coletivo, à política. Então é esse comportamento que a gente quer. Gente que cuide das pessoas da nossa região e não gente que está querendo coroar uma história de vida, de sucesso financeiro, com um cargo na política. Não é isso. E ninguém é bobo mais, todo mundo já percebeu isso. Então nós vivemos aqui uma mudança de paradigma, de uma nova safra da política que está alinhada por um propósito nobre que quer ajudar a construir uma mudança muito forte aqui na região Noroeste. E as pessoas já perceberam, sentiram e abraçaram isso. A história é um olhar do presente sobre o passado e com reflexões. O senhor falou dessa divisão da política. Houve culpados ou responsáveis por essa divisão que o... Não, é claro que não. Todo mundo tem direito de ter um sonho, todo mundo tem o direito de buscar o seu sonho. Acontece o que eu acho, que você não pode pôr o seu sonho acima do interesse da cidade, acima do interesse da região. Aí que reside o problema. Sonhar não há problema nenhum. A gente só não pode, né, criar expectativas acima, né, das condições da região. Por exemplo, o que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem sonhos impossíveis, ou sonhos que vão comprometer o interesse regional. A gente precisa ter essa responsabilidade sobre o que sonhar e o que compromete o interesse coletivo.
que compromete o interesse. Por exemplo, eu tenho um sonho de ser jogador de futebol, mas eu sei que já não dá mais. O meu momento já passou. O Kaique também já teve esse sonho, mas já também não dá mais. A gente tem que entender o nosso momento. Quando eu era mais novo, com 14, 15, 16, 17, esse sonho podia ser real e fazer algum sentido, porque eu ia começar uma carreira no momento certo. Então, não adianta eu ter esse sonho hoje. Ele é um sonho inviável. E se eu for jogar num time, eu vou acabar estragando aquele time. É isso que a gente está falando. Então, os sonhos precisam ser viáveis e não ser um devaneio. E entender que, às vezes, esse devaneio compromete o interesse político de uma região. Então, a gente precisa ter essa maturidade, saber em que espaço e tempo da vida a gente está e se encaixa em cada um deles. E há momento para tudo. Tem gente que vem insistindo no tempo, fora do momento, certo? Na pré-campanha, nós falávamos do que a população hipoteticamente queria. O deputado já fez todas as andanças, ou a maioria delas, e mudando de patamar, vamos dizer assim, não que seja inferior ou superior um cargo ou outro, mas há esferas de poder diferenciadas. Nessa esfera federal, o que o deputado coletou e o que já dá para ter de perspectiva para um eventual mandato? Adão, assim, primeiro que para mim vai ser um inevitável mundo novo, porque para estadual eu já tinha convivência lá, eu trabalhei no governo, trabalhei na Casa Civil, trabalhei na Assembleia, então foi um mandato fluido, porque era um ambiente já conhecido para mim. Brasília é um ambiente novo e eu vou ter que reaprender, né, a me organizar na política, conviver naquele espaço. Vai ser um mundo novo, mas eu estou super disposto, animado. Há uma expectativa muito grande da região, de que a representatividade do Noroeste seja colocada de volta no lugar onde sempre deveria ter ficado, com um mandato de federal, um mandato estadual. Nossa região merece isso. Então eu estou bastante animado, confiante, mas eu sei que é um desafio grande, é novo. Como tudo que é novo, também vai depender do presidente. Eu tenho muita esperança e acredito sinceramente que o presidente Bolsonaro se reeleja. É com quem eu tenho trabalhado, apoiado, mas eu sei também que existe o candidato Lula, que vem aí para uma eleição com chances também de eleição. Então vai depender de quem será o presidente, de quem vai ser o presidente, aí muda os arranjos, muda aí os alinhamentos políticos. Então ainda tem uma caminhada que vai depender do que vai se consolidar nas eleições dia 2 agora. E claro que também não pode não se encerrar agora. Se houver um segundo turno, vai depender de um segundo turno aí de quem ganha a eleição. Mas o que as pessoas mais pedem para o senhor, deputado? Depende do município, né? Nossa região aqui, ela é muito diferente. Alguns municípios são muito pobres, muito carentes, têm necessidades básicas. Por exemplo, Querência do Norte, que é o município mais distante daqui da nossa Mumpar, é um município que tem 80% da área urbana sem asfalto. Então, os pedidos são pedidos ainda básicos, primários, né? Saneamento, asfalto. Quer dizer, a gente tem desafios ainda muito primários a superar. Tem municípios como Guairaçá que não tem um metro de rede de esgoto, 100% fossa. Quer dizer, o cara quer saneamento ainda, a gente está lá atrás. Então, depende de cada município. Mas há um senso comum em de que a reestruturação da saúde pública passa a ser uma prioridade muito forte cada vez mais que eu ando. Eu não tenho dúvida que a saúde, ela vem em primeiro lugar. Despachar um parente enfermo no turismo da ambulância, lá para o Hospital do Rocinho em Campo Largo, lá para Arapongas, o infartado, é muito triste, sofre a família, sofre o paciente. Por isso a importância da gente ter pessoas que entendam da saúde pública para reestruturar a saúde pública aqui. Nós demos um passo importante, que foi colocar o Hospital Morumbi, né, a Santa Casa Morumbi em pé. Começou a funcionar, mas começou parcial. Ninguém mais do que Orlândia sabe, né, de que ainda são só 36 leitos. Para chegar aos 108, funcionando total e integralmente, vai alguns anos. Isso é igual um carro, você começa em primeira marcha, depois segunda marcha, terceira, até chegar à quinta marcha, ganhar velocidade, vai algum tempo para desempenhar tudo isso. E a gente precisa estruturar de equipe, de pessoal, os municípios para também prepararem os seus pacientes para encaminhar e criar essa rotina de cirurgias. Não é fácil. Então, estruturar a saúde pública regional, regionalizar em Luanda a saúde com outros serviços, lá no Hospital Santa Catarina. Então, tudo isso é um grande desafio e o Leônidas é uma pessoa que também está preparada para dar sequência nisso. A gente vem plantando sementes. Elas começaram a dar frutos.
Aqui é a terra da laranja. Quando você planta lá uma árvorezinha de laranja, um pé de laranja, um enxerto, ele leva 3, 4, 5 anos para começar a produzir e 7, 8 anos para atingir a maturidade. Você não começa já colhendo as frutas. Na política é igual, a gente vem plantando. Agora começaram algumas colheitas, né? E a gente precisa continuar os plantios, bons plantios na política, para que a gente continue colhendo também esses frutos. Quem vai dar sequência nesses plantios é o Leônidas. Isso é muito importante, essa maturidade política da nossa região. O senhor falou da questão relevante da saúde e nós temos uma outra questão um pouco mais abrangente que sempre volta, especialmente em períodos eleitorais. Pensando macro, a questão do desenvolvimento, infraestrutura, geração de trabalho e renda. O que dá para adiantar caso o candidato seja eleito? O emprego ele vem sempre como uma das principais pautas e prioridades, gerar oportunidade. Quanto menor o município, mais difícil você levar uma grande empresa, uma grande oportunidade ali para gerar muitos empregos, é difícil. As grandes empresas querem ir para centros maiores. A exemplo da AgroSéries, que veio para cá, a exemplo dos frigoríficos que têm buscado aí cidades maiores para se instalarem, estão prospectando aqui no Noroeste. Então a gente tem que gerar outras oportunidades. E uma das coisas que eu busquei fazer e que eu tenho convicção cada dia mais que é uma solução importante é viabilizar o turismo nos municípios da Beira-Rio. Todos os municípios que têm ligação com o rio precisam ser estimulados. Aqui em Mirador, até no Rio Ivaí, fazer a pavimentação e o acesso. Quando nós anunciamos essa estrada ali, naqueles 3 quilômetros, do centro de Mirador até no Rio Ivaí, por exemplo, Mirador é uma cidade pequena, por isso eu a peguei como exemplo, várias pessoas já anunciaram compra de terrenos, esperando a pavimentação para fazer, então, loteamentos, condomínios, quer dizer, o município começa a entrar num ciclo virtuoso de oportunidades. Faz o loteamento, é a casa que constrói, é o pedreiro que trabalha, é o material de construção que vende, é o eletricista, é o pintor, é a manutenção, é o caseiro, enfim, você começa a girar uma série de oportunidades. É quem vem para o turismo de lazer, mas também quem se aposenta quer morar na beira do rio. Você cria uma sinergia positiva com a natureza, com outras oportunidades. Assim, depois que nós fizemos a estrada de Porto Rico a Porto São José, bombou o turismo naquela região, revitalizamos a orla do Porto São José, bombou aquele distrito do município de São Pedro do Paraná, também com mais turismo, com mais gente desenvolvendo investimentos lá. E claro, isso tudo gira, como eu acabei de dizer, um ciclo virtuoso de oportunidades. Agora vai o resort para lá, com uma geração de empregos enorme, com investimento milionário. Se a estrada não tivesse ido, nada disso teria acontecido, porque o resort não sairia numa estrada de chão. Aqueles loteamentos, aqueles condomínios, não teriam saído se não tivesse tido o asfalto, o acesso. Por isso nós estamos desenvolvendo o acesso agora até no Porto Eucalipto, até no Porto Maringá, em Marilena, projeto e dinheiro já garantidos. O Ministério Público ajuizou com uma ação. Nós estamos esperando a decisão do Judiciário, que é o mesmo que impediu aqui que a obra do buracão da Vila Operária tivesse tido início, embora o convênio assinado, garantido o recurso empenhado aqui no município. Então, assim, logo a Justiça vai decidir. Eu não tenho dúvida que vai liberar o recurso para ajudar a desenvolver essa potencialidade que a natureza trouxe. E também no Porto Tigre, em Nova Londrina, na Vila dos Pescadores, em Diamantes do Norte, até na Estrada da Balsa, na Praia do Garimpo, em Terra Rica, até no Porto Goiabeira, em Inajá. Então a gente está fazendo isso todo na Beira-Rio, todos os municípios da Beira-Rio, do Ivaí, do Rio Paraná e do Panema, que tem potencialidades, nós estamos tentando desenvolver para que esses municípios coloquem lá mais uma oportunidade de desenvolver as suas atividades através da Beira-Rio, que todo mundo sabe, que gosta do turismo de lazer, da pesca, da tranquilidade, da calmaria de morar na beira do rio, ou então como segunda residência, para passar o final de semana, feriado, coisas do tipo. Deputado, há cerca de 3 décadas existe uma campanha em Paranavaí, o meu voto é daqui, meu voto é do Noroeste, eu voto Paranavaí, enfim. O senhor acha que nessa eleição especificamente foi levada a bom termo essa campanha, foi levada a bom termo ou os agentes políticos encaminharam da forma devida? Olha, a campanha sempre existiu e também nas outras regiões elas existem, né? Basta a população entender e ter maturidade política de enxergar que o candidato vai começar trabalhando pela região dele.
Então, esses que a gente pega emprestado, às vezes para ajudar aqui com uma emendinha ou outra, primeiro eles já cuidaram da região dele, lá de Cascavel, lá de Curitiba, de Foz, de Maringá, de Londrina, aparece gente de tudo que é lugar. Mas o Leônidas sempre traz um exemplo bacana que eu acho que vale e é ilustrativo de maneira inteligente. Quando a pandemia estava no momento mais severo, mais difícil, né, e todo mundo que teve voto aqui sumiu, quem teve, né, que cuidar e ajudar e buscar lá em Brasília, né, junto no Ministério da Saúde, que nem sou federal, sou estadual, e junto aqui do governo do estado, fazer toda a articulação para trazer os respiradores, fui eu. Porque a minha casa é aqui que eu vou lutar. Era pela Santa Casa que eu estava defendendo e pedindo apoio, né, era para estruturar a saúde da nossa região. Os caras de fora não vieram, estavam lutando pela região deles. Então isso é natural, eu nem estou criticando, é só uma constatação. O cara vai cuidar lá da terra dele, lá da região dele. Então a gente precisa ter esse entendimento, saber que quem vai cuidar daqui sou eu. É aqui que eu vou começar o meu trabalho. Então é por aqui também que eu quero ter uma boa votação, sair daqui bem votado, uma boa representatividade, fazer uma eleição pareada com o Leônidas, com o Kaique, com o governador Ratinho, para que a nossa região cresça politicamente e não diminua, como aconteceu nos últimos anos. O senhor está otimista? Muito otimista, muito confiante. Tenho sentido aí o cheiro, né, nas ruas de vitória do grupo, né, o cheiro de sintonia, de entendimento de que o caminho da nova política é por aqui, é esse o grupo, é essa nova forma de tratar as pessoas, de se relacionar com as pessoas, mão na mão, olho no olho, um por um, com muita dedicação, com muito respeito, sobretudo com muito empenho para ajudar a transformar a nossa região num lugar melhor. O Diário do Noroeste completa 67 anos no próximo dia 23 de outubro e durante um processo eleitoral fundamental e estratégico para os anos que seguirão. Nessa perspectiva, nós vamos ouvir a todas as lideranças, as pessoas que têm algo relevante a dizer. Deputado estadual Tião Medeiros e candidato a deputado federal. Se algo não foi dito ou não foi perguntado, por favor, fique à vontade para suas considerações e também para pedir o voto do eleitor do Noroeste do Paraná. Eu tenho muito que agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui do Noroeste, que entenderam isso, né? Sentiram o clima de que a região precisa de fato ter essa representatividade lá em Brasília, que não acontece há décadas e que isso vai distanciando a nossa região dos investimentos, das melhorias, das oportunidades. Então a gente precisa resgatar o tempo passado com muita intensidade. Para isso a gente precisa ter um deputado federal e um estadual alinhado com os governos, como eu disse, e com o município, claro, com todos os municípios da região, mas especialmente a cidade Polo, a cidade de Paranavaí. Então, meu carinho assim muito grande pela região, meu agradecimento, estou muito animado, muito confiante, eu não tenho dúvida que daqui a poucos dias, domingo agora, as pessoas vão saber chegar lá nas urnas e digitar lá o 1199 para federal, também o 23300, que é o Dr. Leônidas para estadual, o Ratinho Júnior, que é o nosso governador 55, Paulo Martins, que é o senador que está alinhado, porque o Paraná também, né, já teve outros senadores que têm desalinhamento, como o Álvaro, que é oposição, enfim, né, 222 é o número do Paulo Martins, que é o candidato que eu apoio, e também o presidente Bolsonaro, 22, que é o presidente que tem feito um grande trabalho pelo Brasil e vai dar sequência nisso. Então né, o alinhamento é esse o grupo político que eu acredito que vai ajudar muito o Brasil, o Paraná e aqui a nossa região. Muito obrigado. Nós, nesse trabalho, recebemos também o Dr. Leônidas, recebemos o delegado Kaique, prefeito de Paranavaí, o vereador Luiz Hurtado, a nossa equipe, a assessoria, o André, que cuida da nossa parte técnica, agradecendo mais uma vez e dizer que nós estamos absolutamente transparentes e abertos para tudo que seja de relevância para o Noroeste do Paraná. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E conosco também, nesta reta final de campanha, o prefeito de Paranavaí, o delegado Kaique. Kaique, é momento de fazer uma avaliação da campanha e, mais do que isso, nós percebemos através das suas atitudes que são muito claras as posições e os seus candidatos. Então, por gentileza, uma avaliação desse período e também fique à vontade para defender o voto nos candidatos que o senhor eventualmente tenha preferência para esse pleito de 2 de outubro. Bom, eu tenho visto uma campanha bastante receptiva, né? Tanto para o Tião quanto para o Leônidas. Onde a gente leva o nome dos dois. Esse é o compromisso que eu tenho com a cidade, né? Apoiá-los nessa eleição, porque vejo que são os candidatos, como
próprio deputado Tião colocou aqui, que tem um alinhamento conosco, a gente sabe que isso em política é importantíssimo e que vão fazer o máximo pela cidade, né? Então, acredito, são duas campanhas que têm tido bastante corpo aí, bastante receptividade, a gente está bastante confiante, né? E os meus votos, objetivamente, eu divirjo apenas do Tião em um ponto, né? Que é com relação ao Senado, que também a gente não pode negar que o Paulo Martins é um bom nome, né? É uma pessoa, né, que defende aí o governo Bolsonaro desde o início, mas no caso, até por uma amizade que eu tenho com o Sérgio Moro de outros tempos, né, o meu apoio para Senado é do Sérgio Moro, e aí eu sigo os mesmos apontamentos do Tião: Bolsonaro presidente, Ratinho governador, Doutor Leônidas, né, para estadual e Tião para federal. Esses são os meus votos. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado. Como já destacamos, é um momento de efervescência política. E aí a classe naturalmente defende os pontos de vista e o que em tese são os melhores programas e projetos para o Paraná, para a região, para o Brasil, enfim. Vereador Luiz Paulo Hurtado, uma avaliação sua também da campanha e fique à vontade também para defender os seus postulantes nesse pleito. Adão, nós corremos aí esses 45 dias junto com o Dr. Leônidas, com o nosso deputado Tião Medeiros, também com o prefeito Kaique, vários vereadores que estão apoiando essa campanha. E o que a gente sente da população é esse desejo de eleger candidatos da nossa região e candidatos que estejam alinhados, assim como o Tião colocou muito bem. Não adianta a gente eleger um deputado estadual de fora, porque ele não vai olhar para a nossa região igual um daqui. E também não adianta a gente eleger pessoas que estejam desalinhadas. Hoje nós temos um alinhamento muito bom, o deputado Tião Medeiros, que eu sempre falo que é um dos melhores deputados do estado do Paraná, trabalhou muito pela nossa região, não só Paranavaí, mas toda a região noroeste, e agora ele indo para a federal vai ter acesso a muito mais recursos, vai estar lá junto com o presidente da República e olhando muito mais pela nossa região. E nós não podemos perder a continuidade desse grande trabalho que ele fez. Ele colocou Paranavaí e a região noroeste no mapa político do Paraná. A gente precisa de ter uma pessoa para dar continuidade, e essa pessoa é o Dr. Leônidas. Então a gente sente isso da população, onde a gente chega, as pessoas estão muito empenhadas em eleger um estadual e um federal de Paranavaí. E os meus votos, eu também, assim como o Kaique, deputado estadual é o Dr. Leônidas, não teria como ser diferente, foi meu vereador na eleição passada. Federal é o Tião Medeiros, é inegável o trabalho que ele fez aqui pela nossa região. Para governador, Ratinho, o meu candidato a senador também é o Sérgio Moro, assim como o Kaique, e para presidente Bolsonaro. A gente, independente de ideologia, acho que o que ele fez pelo nosso país e o tanto que o país mudou nesses últimos anos, a gente precisa dar continuidade nesse trabalho. Muito obrigado por estar conosco e o Diário do Noroeste reitera a sua vocação de levar as informações com a maior imparcialidade possível. Muito obrigado. Obrigado.